Oi pessoal, mais uma videoaula, hoje para falarmos um pouco de uma das propriedades mais importantes e mais interessantes das ondas eletromagnéticas, que é a polarização. É uma decorrência direta do fato da onda eletromagnética ser uma onda transversal. Vamos lá então ver o que vem a ser a polarização, como é que isso ocorre, como é que a gente pode gerar a polarização numa onda eletromagnética. Vamos começar então com a questão da emissão de onda eletromagnética, né? Sabe-se da teoria eletromagnética que cargas elétricas em movimento acelerado emitem radiação eletromagnética. Portanto, a forma mais conveniente, né, de se ter uma antena geradora de radiação de ondas eletromagnéticas é você ter uma antena que funciona à base de dipolos oscilantes. A radiação proveniente de um único dipolo oscilante, ela é polarizada. No entanto, quando nós temos ali uma antena que gera então uma emissão de radiação, a onda eletromagnética que é verificada, usualmente ele é resultante das ações de vários dipolos, o que explica o fato de não haver a polarização aparente. A não ser que a gente aplique algum tipo de dispositivo baseado em alguns fenômenos que originam essa polarização. Os fenômenos são a absorção, a reflexão, a difusão ou a dupla refração. Vamos ver isso mais adiante nessa aula de hoje. Vamos começar então um pouco falando sobre a função de onda polarizada. A partir do estudo da expressão matemática da função de onda harmônica, nós podemos efetuar uma análise da polarização presente. Então vamos considerar uma onda harmônica plana que se propaga na direção do eixo x. Então o vetor número de ondas k está na direção do eixo x. Nesse caso, o campo elétrico e o campo magnético obrigatoriamente estarão no plano XY, pois são perpendiculares ao K. Então estamos lá o E e o B, né? Lembrando ainda que existe uma relação entre o módulo de B e o módulo de E. Né? Então vamos lá para uma onda linearmente polarizada. Ocorre sempre que o campo elétrico e magnético permanecem com suas direções fixas durante a propagação da onda. Então vamos imaginar que o E0 ele está em uma determinada direção e que não varia com o tempo. Por exemplo, vamos imaginar o E na direção do eixo Y, e o módulo dele é dado por IA, de modo que nós teremos o campo o exponencial real, um seno, então menos A seno, fica x menos ômega t na direção do eixo Y. Obrigatoriamente o B vai estar na direção do eixo Z e o módulo de B é calculado a partir do módulo de E. Pronto, temos aí as três funções de ondas, e nós temos aí então uma onda cujas direções do campo elétrico e magnético permanecem fixas durante toda a propagação, e temos então uma onda linearmente polarizada. Uma outra forma de polarização bastante comum é a onda circularmente polarizada. Neste caso, o que permanece constante não é a direção do campo elétrico e magnético, mas sim os seus módulos. E se os módulos permanecem constantes, obrigatoriamente as direções vão ter que variar. E nesse caso, eles variam de tal maneira que a extremidade dos vetores campo elétrico e magnético descrevem circunferências. Então, nós temos aí, matematicamente, para que isso ocorra, é importante que tanto o E0 quanto o B0 sejam vetores tais que a parte real e imaginária sejam iguais e perpendiculares entre si. Por exemplo, o E0 seria um A na direção de Y chapéu, mais um IA na direção Z chapéu. Veja que a parte real e imaginária tem o mesmo módulo A e estão perpendiculares entre si. Nesse caso, nós teremos então o campo elétrico e o campo magnético, ambos com módulo constante, uma parte na direção Y cosseno e outra parte na direção do Z seno, e no caso do B é invertido, porque exatamente isso garante que o B é perpendicular ao E, e nesse caso a onda se propaga na direção do eixo X, mantendo o módulo constante, e a ponta da seta do campo elétrico e do campo magnético vai girando à medida que a onda se propaga. Temos aí então uma onda circularmente polarizada. Vamos falar um pouco sobre os mecanismos de polarização. A gente pode obter a polarização linear, principalmente, por exemplo, usando o filtro Polaroid, que ele é feito com material polimérico longo, e que ele é esticado em uma dada direção. Na hora de construir a lente polarizadora, estica-se o polímero de modo que ele então se torna condutora nessa direção, e então quando o material é mergulhado numa solução de iodo,
ocorre a condução. A luz que incide sobre essa folha do material, né, com campo elétrico paralelo às cadeias condutoras, ele vai gerar uma corrente elétrica no local. E essa corrente elétrica absorve energia e, portanto, não é transmitida o campo elétrico nessa direção, né, do polímero. E aí, temos aí, então, a situação, né? A intensidade, então, vai ficar diminuída, porque numa determinada direção ele cai a zero. A intensidade média ele vai ser, então, proporcional, né? Se eu tenho uma onda incidindo numa direção transversal, né? Então, somente parte da energia é transmitida, e essa parte, a intensidade é dada por I, né? A intensidade máxima da onda incidente, cossinal ao quadrado de θ, né? Isso, então, forma claramente uma direção que é o eixo de transmissão, que é perpendicular à direção da cadeia que, né, gera a corrente. Okay? Bom, também pode ser por reflexão numa superfície de separação entre dois meios, meio 1 e meio 2. Sabe-se que quando uma onda não polarizada incide na superfície de separação entre dois meios, a onda refletida ele sai preferencialmente polarizada na direção perpendicular ao plano de incidência, né? E aí verifica-se que para um determinado ângulo, essa polarização ocorre 100%. Ele é totalmente polarizado na direção perpendicular. Isso ocorre quando a direção da onda refletida e da onda refratada são perpendiculares entre si. Isso tudo foi verificado por um pesquisador chamado David Brewster, em 1812, o que leva então ao ângulo, esse ângulo de incidência θi, né, chamado de ângulo de Brewster, que está ligado com a relação entre o índice de refração M1 e o índice de refração M2 dos dois meios, né? E aí isso chega então à radiação refletida completamente polarizada, quando o vetor campo elétrico ele é perpendicular ao plano de incidência. Isso ocorre quando o ângulo de incidência está nesse ângulo θb. Temos ainda, né, a polarização por espalhamento ou difusão, né? O fenômeno de absorção e posterior emissão da luz por molécula é conhecido como espalhamento ou difusão. Na verdade, a reflexão e refração pode ser considerado como sendo difusões onde os centros espalhadores encontram-se muito próximos. Em geral, o termo difusão ou espalhamento é aplicado somente nos casos onde as moléculas estão separadas por distâncias que não são pequenas em relação ao comprimento de onda. Acontece tipicamente no ar, né? As partículas difusoras oscilam paralelamente ao campo elétrico, gerando oscilações de dipolo que funcionam como fontes de radiação eletromagnética. Lembrando que não é gerada radiação ao longo da linha de dipolo, a radiação observada na direção é proveniente dos dipolos oscilantes na direção transversal, ocorrendo neste caso a polarização. E por último, né, nós temos a dupla refração ou birrefringência. É um fenômeno que ocorre com substâncias como a calcita, né, que são anisotrópicas, isto é, as propriedades físicas variam com a direção ao longo da observação, né, e a velocidade da luz na calcita em alguns outros cristais varia conforme a direção de propagação, o que faz com que um feixe de luz ou incidir um material em certos ângulos se separe em dois raios que caminham com velocidades diferentes e polarizados em direções perpendiculares. E assim também a gente consegue as polarizações. Por hoje é só. Até a próxima aula e obrigado.